botei aqui para gravar, tá? Eu acho que eu já botei na internet, mas não custa. Então, paciente com hemiplegia, aí à esquerda com padrão flexor intenso de dedos, de punho, de cotovelo. Então, o ideal é que a gente conseguisse manter esse membro estendido, né? Extensão de punho, extensão de dedo, extensão de cotovelo, que é muito mais funcional para o paciente. Qual é o problema aí? É que se a gente fizer, né, mantiver, usar uma órtese que saia do úmero e vá até os dedos, ela vai ser muito pesada para corrigir tanto extensão de punho quanto flexão, extensão de dedo, extensão de punho, extensão de cotovelo. O risco que o paciente vai ter é uma subluxação de escápula humeral, porque já tem uma tendência a fazer isso pela hemiplegia. Então, o ideal é que a gente usasse somente uma limitação aí para punho e dedos. Tá? Então, uma órtese, ó, aqui ela vai fazer esse repouso dorsal. Então, pode encontrar com esse nome mesmo, órtese de repouso dorsal, ou split hand, ou tala de punho e dedos. Então, qual é a posição ideal da tala? O ideal seria essa posição aqui, ó. Uma posição em extensão. Então, na posição neutra, dedos estendidos, polegar estendido, mão aberta, isso aí que seria o ideal. Muitas vezes, pelo padrão flexão intenso, a gente não consegue fazer essa extensão completa, então a gente deixa semi-flexionado e gradativamente nós vamos fazendo essa extensão, tá? Então, faremos aí uma órtese, ou se isso for de gesso, que a gente também pode fazer, isso seria seriado. Deixa uma semana assim, depois vai fazendo extensão até que a gente consiga manter uma extensão aí completa desse segmento. Beleza aí? Tranquilo? Beleza. Beleza. O ideal é a posição neutra. Mas se não atingir a posição neutra, como a gente está vendo aqui, a gente pode colocar, ó, o punho meio fletido e gradativamente fazendo essa extensão. Lembrando que a gente precisa tirar a órtese para poder fazer o fortalecimento, fazer uma descarga de peso, usar a eletroestimulação para tentar criar uma nova rede neural para que essa função melhore. A órtese ela só está gerando esse apoio, mas ela não vai ser capaz de corrigir a função sem que haja movimento, não. O movimento aí que vai conseguir reverter esse quadro, criar uma nova rede neural, tá? Ele só está impedindo a limitação completa de movimento da articulação. Isso aí, ó. Então, paciente, sexo feminino, 28 anos, relata um acidente automobilístico há 2 dias que gerou o quadro de tetraparesia. Ô, professor, para mim... Ah, tá, passou agora. Pode? Demorou, foi? Foi, deu uma demorada, assim, né? Demorou Agora um pouquinho. Beleza. Passou aí para todo mundo? Passou. Me avisa aí, se não estiver aparecendo. E está a tela inteira para vocês, né? Não exatamente. E agora? Fica aparecendo o negócio do meu rosto aí, né? Então, ó, paciente, sexo feminino, 28 anos, sofreu um acidente automobilístico há 2 dias e gerou o quadro de tetraparesia.
Então, citicoaórtese, que provavelmente esse paciente estará utilizando no hospital. Então, ó, lembrar ó, que a medula, ela está aqui. Na melhor opção, ela sofreu um estresse e seguiu aqui. Na pior opção, ela pode ter sido seccionada e ter vindo aqui. Mas pelo histórico, aí pelo que está sendo dito, houve esse deslocamento, que ele não está tetraplégico, está tetaparético, diminuição de força. Quase que um milagre. Beleza? Então, qual é o risco aí? Ó? Só tem essa área aqui encostando do corpo vertebral. Então, o risco é de ocorrer o movimento aí a qualquer pequena movimentação do paciente e terminar de seccionar essa medula. Então, ele precisa de uma órtese aí nesse pré-operatório, que muito provavelmente ele vai fazer, né, uma redução cirúrgica, precisa de uma órtese que de fato segure. Lembra lá do colar cervical de espuma? Será que ele resolve aí? Não. Eu acho que não. E aí, qual que a gente poderia utilizar daquelas órteses que nós vimos? Aquele que tem apoio no mento, não, né? Também, então a gente já poderia pensar nesse Minerva, que já tem um apoio no mento, só que como está muito estável, precisa de um apoio mais forte. Então esse halo, esse aqui é o halo, lembra? Né? Lembro, sim. Sim. Então esse halo, ele está fixo no crânio aqui, então ele não permite movimentação nenhuma. Existe um halo desse aqui, sem que seja com essa fixação no crânio, com velcro, né? Aqui na região da cabeça, com apoio mentoniano, com apoio occipital, com velcro aqui também preso aqui em cima. Então, tem um outro modelo de halo que ele também pode ser utilizado, tá? Mas por que o halo é a melhor opção? Por causa da grande fixação e do grande suporte que ele está gerando no paciente. Então, ele vai ficar aí com essa órtese até cirurgia, caso ele possa fazer. Se ele não puder fazer, ele vai ficar com esse halo aí até que haja a consolidação. Certo? Porque ele vai ter que cursar, ó, com essa cirurgia aqui, ó. Fez essa, já passei a resposta. Então, ó, fez essa aqui, ó. Fez essa redução. Então, com essa redução, ele já está mais firme, já está mais fixo, não tem o risco, né, de espondilolistese, como tem aqui, ó, que já está escorregando, né? Na hora da lesão já houve escorregamento, ele corre risco de ter um escorregamento maior ainda. Aí, como ele já está fixo, já fez a redução, aí sim a gente pode usar esse de Minerva, com esse apoio mentoniano, apoio occipital, sem que precisasse de apoio no crânio do paciente. Beleza? Então, com esse a gente já pode usar. E gradativamente vai diminuindo esse suporte que o paciente recebe para um colar cervical menor, tipo Thomas, até que ele não precise mais de colar cervical, que vai acontecer quando tiver consolidada essa fratura, cirurgia, certo? Então, nós vamos acompanhando por exame de imagem para saber. Se o paciente não fizer a cirurgia, demora muito mais. Fazendo, demora menos tempo. Tranquilo aí? Então, esse é o teu caso. Paciente, 25 anos, sexo masculino, relata quadro áureo EVA 5, entorse do tornozelo que ocorreu há 6 meses. Nessa entorse, ele teve fratura, né, bilomaleolar, então ele lesionou os dois maléolos, medial e lateral, né, e ele é diabético e obeso. Então, na avaliação, quando você for avaliar, você percebeu que ele também está
com o pé caído, com perda de sensibilidade, então ele vai ter uma marcha escavante pelo menos de um lado. Então o pé está caído. Então qual órtese vai facilitar, ó, o treino de marcha desse paciente? E aí ele está com a marcha onde ele tenta dar o passo e arrasta a ponta do pé. E aí, qual marcha aí que ele pode... Qual órtese ele pode facilitar a marcha? E aí, galera? Eu esqueci o nome da órtese. Tá aqui na minha cabeça, só que eu esqueci o nome. Então, ou uma... Para evitar o pé equino, vocês podem encontrar com esse nome, ou AFO. Né? Porque AFO, Ankle Foot Órtese. Então, ela vai mobilizar tornozelo e pé. Então, nós temos aí alguns modelos para fazer isso. Então, o que vai mudar nesses modelos? Primeiro, o material. Então, se a gente olhar essa daqui, ó, o material dela, a gente vê que é bem leve, bem fino. Então, ele está utilizando aqui, ó, silicone. Então, ele é flexível, é leve, ele pode ser usado porque o paciente está com o pé caído. Ele não está com o pé equino. Ele não está com uma espasticidade, que ele precisa resistir ao movimento. Não. Tá? Ele está aí com o pé caído. Então, essa órtese e essa daqui, que são com materiais menos resistentes, elas podem ser usadas para lesão do segundo neurônio motor. Então, lesão nervosa periférica você pode utilizar, porque o paciente está com o pé caído, ele não está vencendo, ele não está exercendo grande força contra a órtese. Certo? Essas duas aqui, ó, essa que eu vou ampliar aqui agora. Então, essa órtese aqui, ela é de PV, ela pode ser feita de PVC, de termoplástico, de polipropileno. Então, ela é muito mais resistente do que a de silicone. Então, ela já pode ser usada em paciente espástico. Para esse paciente com essa história de pé caído, ela também vai servir. Só que ela é muito mais pesada do que o necessário para que ele possa ter o efeito dele de tratamento. Tá? Esta outra também do tipo AFO, ou, né, imobilizador de tornozelo. Então, a grande diferença dela é que ela é articulada. Então, por ela ser articulada, se o paciente conseguir fazer dorsiflexão, ele faz a dorsiflexão. Só que de maneira nenhuma vai passar dos 90 graus. Ela não vai passar dos 90 graus para fazendo o movimento. Beleza? Então, essa é articulada e a outra não é articulada. Mas todas essas 4 órteses são órteses de imobilização de tornozelo, sendo que as de silicone, com o objetivo de manter o pé na posição neutra, porém com pouca necessidade de resistência para pacientes com pés caídos com lesão do segundo neurônio motor, enquanto as órteses de polipropileno de termoplástico, elas já podem ser usadas também em pacientes que sofreram AVC, traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, todo paciente espástico com pé equino. Beleza? E pode colocar todas as outras, colocar o tênis, tranquilo. E tentar fazer a marcha normal com essas órteses. Um outro paciente aqui, ó. Então, paciente de 44 anos relata ter sofrido um trauma e uma queda de própria altura.
Então, o paciente caiu aí sentado, e nessa queda sentada ele fraturou T6 e T7. Então, ele lesionou, ó, a gente percebe a área de lesão aqui, ó. Um pouco estranho, por quê? Não é comum o paciente nessa idade ter uma queda e ter uma destruição desses dois corpos, assim, com essa intensidade. Então, pode estar associado a uma infecção óssea, a tuberculose, algum outro quadro que possa fragilizar esse corpo vertebral ao ponto de, na queda, ele desencadear esse comprometimento tão grande. Quando a gente avalia, ó, esse nível aqui está com disco desidratado, aqui a gente vê o anel fibroso, então está mais claro, aqui também, mas aqui, ó, está bem destruído. E aí, qual ótese a gente pode usar para impedir o movimento da torácica? Então, a gente quer estabilizar somente essa região. Por que que a gente tenta ser seletivo somente a área que está sendo tratado, que está precisando de tratamento? Porque a órtese, ela tem um ponto positivo da gente conseguir esse resultado, né, de estabilização, de melhorar o quadro, mas ela tem um ponto negativo de gerar fraqueza muscular. Então, por isso que a gente tem que ter essa cautela de usar só no segmento. E aí, quem dá uma ideia aí? Então, esse daqui, ó, o Gevette. Então, qual é a característica desse colete Gevette? Ó? Esse apoio de cima fica na região do externo, esse aqui de baixo fica no pubis. E a parte posterior apoia na região torácica. Eles são feitos sob medida e, como são feitos de metal, não permitem nenhuma movimentação da coluna torácica. Mas permite movimentação da lombar, permite movimentação da cervical, então ele não gera uma fraqueza, né, generalizada como outros coletes. Por isso a gente opta por esse, que é bem seletivo. Se a gente olhar, ó, esse mesmo quadro, mesmo paciente, tá? A gente vê que tem um comprometimento aqui, mas embaixo a gente já percebe uma outra alteração também. Tão estranho. A paciente traz essa história da queda, mas me parece um outro quadro de vulnerabilidade. Mas, como eu falei lá da torácica, a gente imobilizou só a torácica. Tá? Então fica assim, ó. Parte superior, parte inferior, hastes de alumínio, né? E sustentado lá na parte posterior também. Beleza? Tranquilão? Tranquilo. Esse outro caso, ó, qual é a diferença aí agora? O comprometimento na lombar, o paciente de 48 anos relata quadro álgico, ó, EVA 10. A pior dor que ele já sentiu na vida dele é essa aí. E ainda irradiada para membros inferiores a 3 meses. Então, o que está acontecendo? Ele tem, ó, uma hérnia entre L4 e L5 e outra entre L5 e S1. Os outros discos até que estão hidratados. E, ó, a inervação está descendo. Está descendo aí. Ó. E ela está gerando essa compressão aí da raiz. Por isso essa dor irradiada. Então, qual colete aí nós podemos prescrever para ele? Ou ele pode já chegar com esse colete. Lembrando que é temporário, é só para que ele possa ter, né, a capacidade de fazer a movimentação, de conseguir fazer o alongamento, de manter o repouso entre
um atendimento e outro. Beleza? E aí, tem uma ideia aí? Então, até aquela... Não tem uma cinta que o pessoal usa? Então, até uma cinta aí, tá, pós-gestante, né? Depois que a gestante pariu. Então, até uma cinta pode ajudar. Uma cinta aqui, ó, ela pode apoiar a região, gera um conforto, mas se o paciente tiver uma dor mesmo, como a gente vê, o paciente ele tem um desvio aqui. Então, se ele tiver um quadro áudico intenso, ele vai minimizar, mas ele não vai ter um papel de suporte. Enquanto esse outro colete daqui, ó, qual é a diferença? Então, ele está exercendo um papel de sustentação, ele sai da lombar, ó, sai da região pélvica, né? Mas estabiliza a lombar, segue até a torácica, e ele, a cada região dessa aqui, ele tem hastes de alumínio. Então, essas hastes de alumínio somadas com essas faixas de sustentação vão gerar grande apoio nessa região lombar. Então, atendi um senhor que usava isso aí o tempo inteiro. Não foi eu que prescrevi, ele foi comprar alguma coisa na farmácia, e aí o profissional lá da farmácia falou, não, aqui, ó, isso aí é bom. Então, ele usou, de fato é confortável, relaxa, agora ele pode soltar a coluna que está apoiada aí, só que, à medida que ele tira, ele sente um desconforto, que ele mesmo relata, estranho, parece que está mais mole. O que é isso? É a fraqueza muscular. Então, se ele tirou e ficou aí, né, mais mole essa região, é porque está gerando fraqueza muscular. Quanto mais tempo ele vai passar, né, ou ele passa com essa órtese, mais fraco ele vai ficar. Então, ela não está ajudando a corrigir a alteração biomecânica, ela não está ajudando a melhorar esse padrão do paciente. Mas ela está permitindo pelo menos um repouso durante o período que ele não está fazendo a fisioterapia. Beleza? Aqui, ó, outro paciente. Então, essa paciente aí, 62 anos, sexo feminino, hipertensa e com diabetes, então já tem uma dificuldade aí, muito provavelmente, no reparo tecidual. Fez uma cirurgia de joelho há 3 dias, para artroplastia total de joelho. Então, qual a melhor órtese para gerar essa imobilização aí de joelho? Primeiro, pós-operatório, né, da artroplastia, o ideal que eu pudesse, né, ter somente um movimento de flexão e extensão bem organizado, bem alinhado, não limitasse completamente. Pode até limitar, então nós temos aí 2 escolhas, tá? Então, a escolha de limitar a movimentação como um todo ou limitar movimentos rotacionais, que são os que podem gerar maior agressão. Se ela não tiver, né, se ela estiver diminuindo aí o processo inflamatório, não estiver apresentando dor, ela já pode usar uma joelheira articulada, como essa aqui. Então, ele usando essa joelheira articulada, ela permite a movimentação. Então, ela permitindo essa movimentação, o ganho de arco dela tá? Algum lugar, desculpa, essa movimentação, quanto antes o paciente conseguir fazer uma movimentação articular segura, é melhor no pós-operatório. Então, o risco é essa movimentação estar, né, ser
desalinhado, fazer de maneira brusca, por isso essa joelheira pode ser usada. No pós-operatório recente, como está aí muito inflamado, pode usar uma imobilização, ó, da coxa para o pé. Então, essa imobilização, ó, da coxa para o pé, mantendo extensão de joelho, pode ser usado. Então, essa aí é conhecida como CAFO. A outra lá, tornozelo e pé, AFO, Ankle Foot Órtese. Essa aí, CAFO, que é Knee Ankle Foot Órtese, né? Que é joelho, tornozelo e pé, uma órtese de joelho, tornozelo e pé. Que, na realidade, também podemos usar para um paciente neurológico, que ele não tenha força, que ele não consiga sustentar aí o peso no membro inferior, a diferença é o material. Então, aí é o material de pano, de lona, com velcro, tá? Que tem aí, e algumas hastes de alumínio. Por que a gente pode usar com essas hastes aí para o paciente ortopédico? Porque o paciente ortopédico ele não vai ficar brigando com, com essa órtese. O paciente neurológico, ele vai adotar um padrão aí, no caso de membro inferior é mais tranquilo, mas no membro superior, o paciente não pode usar uma órtese mais fraquinha, porque ele vai estar gerando contração, vai estar tentando vencer essa órtese. Mas para o paciente ortopédico, pode usar tranquilo, que ele mesmo, ao colocar, ele já vai fazer repouso e já não vai recrutar mais esse segmento. Tranquilo? Minha mãe tem uma órtese dessa. Dessa Dessa aqui? A que pega até o tornozelo. Isso, ela fez por quê? Tipo, ela teve um problema no joelho, que ela tava na rua normal, e aí não conseguiu mais andar. Aí, tipo, uma moça lá deu uma cadeira pra ela sentar e tal. Aí, quando ela foi pro médico, falaram que ela precisava fazer uma cirurgia no joelho pela questão da crepitação que o joelho dela tava fazendo, porque o líquido sinovial tinha secado. Só que ela não fez a cirurgia e tá andando normal E até ficou hoje. boa. Porque eu nunca vi o líquido secar assim, não. Já vi aumentar a produção por estresse, agora secar dessa forma eu também nunca vi. Mas alteração de menisco, né, artrose podem dar essa crepitação, podem gerar quadro áureo, né? E depois que diminui a inflamação, esse quadro álgico melhora, aumentou o fortalecimento, fez alongamento, diminuiu o estresse nesse segmento e ele melhora. Então, provavelmente isso que aconteceu. Ela tinha um estresse, aí um desgaste, mudou o padrão biomecânico, às vezes mudou o calçado, ou alongou, fez alguma coisa que diminuiu o processo inflamatório e ela conseguiu se adaptar a essa condição e não inflamou mais. Tá? Entendi. Outro paciente, ó, sexo masculino, 65 anos, com história de diabetes, há cerca de 20 anos, relatou que há 5 anos começou a apresentar formigamento nos pés, que com o tempo se estendeu para a perna. Então já mostra que tem alguma coisa estranha aí. Há 3 anos começou a apresentar dor nos pés e nas pernas, tá? E essa dor em queimação, em agulhada, em pontada e às vezes choque, tá? E a dor piora quando o paciente anda. Então, às vezes, o sapato, a meia, o leve toque do cobertor já incomoda. Isso já é um quadro característico de desnervação mesmo. Ele pode alterar para baixo ou para cima a sensibilidade, gerando esse quadro de hiperaldinia, uma dor, um desconforto intenso a estímulos que não seriam, né, não seriam lesivos.
E aí, com isso, ele tem uma limitação na atividade de vida diária. Então, ao exame físico, observou-se diminuição da sensibilidade em ambos os pés, até 5 centímetros acima do tornozelo, mas a força se mantém normal. Então, o que a gente poderia utilizar para facilitar a deambulação? Então, aqui eu coloquei quadros que muito provavelmente, futuramente, esse paciente vai apresentar. Então, deformidade em membros inferiores, pés equinos, ó, o pé está caído aqui, mas ele não está espástico. Se a gente segura, ele tem uma tendência a fazer dorsiflexão tranquilo. E ele vai gerando uma atrofia ascendente. Então, essa atrofia ascendente é muito comum em casos de neuropatia. Como o paciente aí relata que ainda piora quando ele anda, ele provavelmente já tem uma alteração vascular também associada. Então, ele tem uma alteração, né, sensitiva e tem uma alteração vascular. E aí? Então, esse paciente, nós vamos perceber que ele vai precisar de um suporte gradativo. Gradativo como? Ele primeiro, ó, precisará de um suporte em tornozelo. Então, a AFO, apoiando aqui tornozelo e pé, mantendo a 90 graus para que ele não tenha uma marcha escavante, que é uma tendência desses pacientes. Não consegue fazer dorsiflexão e fica andando, arrastando a ponta do pé. Inicialmente, ele pode utilizar uma articulada, se ele conseguir ainda fazer dorsiflexão, mas depois ele vai ter que ter uma imobilização. E ele pode gradativamente, ó, usar uma CAFO. Então, o que seria aí a CAFO? Então, seria essa aqui, ó, AFO, Ankle, Foot órtese. Essa aqui até aqui, certo? Então, daqui para baixo seria a CAFO, Knee Ankle Foot órtese, beleza? Só que ela também tem até aqui em cima. Então, seria HCAFO, ou tutor longo. Então, nós vamos vendo, ó, que o paciente ele vai precisando de maior suporte. Então, inicialmente, porque a doença ela é o quê? De distal para proximal. Então, ele precisa de um suporte inicial na região de tornozelo e pé. Depois, ele precisa de um apoio além do tornozelo e pé, se estende ao joelho, então, que é a CAFO. Depois, ele fica com a pelve instável. Então, ele segue da pelve para baixo. Tem pacientes que precisam de suporte maior ainda. Pode ser, ó, um parapódio. Ele pode precisar de um suporte ainda até aqui na axila. Como a gente vê alguns vídeos da Laís Souza fazendo esse treinamento dela. Então, ele pode apoiar tornozelo, pé, joelho, pelve e tronco superior. Tranquilo? Então, esses pacientes, como essa história aí que eu mostrei, ele vai seguir, né, o curso, infelizmente, dessa perda ascendente. Então, começa com AFO, só que é a região de perna e pé, pode precisar de uma CAFO, parando na coxa, pode se necessitar desse HCAFO, ou Hip Knee Ankle Foot órtese, para que ele possa ficar em pé. Ou tutor longo, o nome dessa órtese. Então, uma órtese como essa, um paraplégico que tenha, né, alguma força em ilho-pessoas, ele consegue realizar marcha com essa órtese. Tranquilo aí? Tá tranquilo? Tá dando uma luz? Tranquilo, professor. Só tá um pouquinho atrasado, assim, o A slide. imagem, né? Ficou um pouquinho atrasado, assim, pelo menos aqui para mim, não sei para o resto do pessoal.
A mim também tá um pouco atrasando de entrar a imagem. Tá. Esse aqui também ainda teria sendo na internet. Desculpa, eu ouvi. Você repete de novo, por favor? Aqui também continuou um pouco atrasado para entrar a imagem. Só Vê que eu achei que agora. estaria Tá. sendo ainda parte da minha internet. Não, não, vê agora. Eu mudei o meu roteador aqui. Vê agora se mudou. Se tá rapidinho. Tá lento ainda? Ah, Agora agora. mudou rápido. Então, aqui no caso 9, todos estão? 8. Eu tô no 8 também. Eita, então tá lento mesmo. Mas vocês querem que eu reinicie o roteador ali? Não. Não, deixa eu seguir, eu vou falando. Mas quando passa, a minha voz sai ao mesmo tempo que eu desenho, não sai? É que assim, às vezes o senhor tá explicando, mas a imagem ainda não apareceu pra gente, entendeu? Entendi. Agora apareceu 9 ou não? Tá em caso 9. Ah, tá. Então, e quando eu desenho, também demora a aparecer? Apareceu o desenho? Demora um pouquinho pra aparecer. Não, essa demora mesmo. Tá. Então, vou fazendo mais devagar. Então, paciente aí com relato de quadro álgico, né? EVA 6, em escala numeral, aproximadamente 10 dias. Ela foi feita aí uma ressonância e foi percebido que atualmente ela apresenta essa limitação da abdução por uma inflamação, então pela tendinite do supraespinhoso. Então a gente vê essa área mais clara aí, que é a área da tendinite, tá? Então qual órtese ela poderia utilizar para esse quadro dela? É para o tratamento? Não. Vai ser uma órtese para manter o repouso dessa área. Então, qual órtese conseguiria manter o repouso dessa região? Então, a A, órtese... ti- a Oi? tipóia não, eu ia falar Exatamente. da tipóia, só que não seria uma órtese. É uma órtese, tipo, é uma órtese, sim. É? É, Então, uma tipóia. perfeito. Tipóia. Tá? Então, essa tipóia aí é uma órtese que vai manter esse segmento em repouso. Beleza? Então, essa aqui em preto para manter ele imobilizado para que possa ter esse melhor resultado. Estão ouvindo aí? É, na internet. Eu vou reiniciar o roteador rapidinho. Pode ser? Um minutinho? Pode ser. Espera aí, um segundo. Eu vou cair e retorno. Tá? Vou parar de gravar aqui e depois eu sigo gravando outro.